Paz do Senhor e bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu peço para vocês nos ajudarem se inscrevendo no nosso canal, curtindo aí, dando joinha, para que você possa receber as notificações quando a gente enviar novos vídeos. Eu quero hoje falar a segunda parte sobre a justificação pela fé, que nós estamos estudando no livro de Romanos, capítulo 4, que fala sobre a vida de Abraão, né? A justificação na vida de Abraão. E hoje eu quero ler com vocês os versículos do 9 ao 17, que diz assim, ó: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para via seu pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência cobre a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei são os herdeiros, anula-se a promessa, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, né? A segunda parte da justificação, nós estamos falando agora sobre a justificação pela graça e não pela lei. Significa que Abraão, ele não foi justificado pela lei de Moisés, né? Não foi pela obediência de Abraão que ele foi justificado, mas sim como um presente gratuito de Deus, né? A nossa salvação é um presente gratuito. Abraão não fez nada e nem se esforçou para receber essa promessa de Deus, né? Que ele seria pai de muitas nações, né? Segundo a fé. Se Abraão tivesse sido justificado pela lei, ele não poderia ser pai de muitas nações, né? Mas sim apenas pai dos seus descendentes, porque através da fé, Abraão seria pai de muitas nações, dos gentios que iriam crer no Senhor. E outro ponto importante que precisa ser ressaltado é que a lei de Moisés ainda não havia sido dada, né? A lei não havia sido dada ao povo. Então não teria como Abraão ter obedecido a lei se ele não conhecia essa lei, né? Outra coisa, Abraão não havia sido circuncidado também, que é uma das exigências da lei, que o judeu tinha que ser circuncidado, né? A circuncisão, uma pequena cirurgia no órgão, né? No órgão sexual masculino, e tinha que guardar a lei. E a Bíblia diz que Abraão foi circuncidado bem antes, recebeu a promessa bem antes de ser circuncidado, porque ele foi circuncidado aos 99 anos, mas a promessa foi aos 75 anos.
Então, também não foi pela circuncisão, para que também ele não fosse pai apenas daqueles que são circuncidados, mas também daqueles que não são circuncidados, que somos nós gentios, mas que vivemos na mesma pegada da fé, nas mesmas pisadas de Abraão. E também o pai Abraão seria pai de muitas nações, como também dos seus descendentes, não apenas descendente físico, mas daqueles que imitassem a sua vida. A mesma vida de fé que Abraão tinha, os seus descendentes, para serem justificados por Deus, pela graça, também teriam que viver da mesma maneira. O apóstolo Paulo também fala sobre um tipo de circuncisão interior, que é do coração. Porque o simples guardar da lei, das ordenanças, da lei cerimonial, a simples observância de todos aqueles ritos, de todas aquelas ordenanças, sem uma conversão interior, ela não tem poder nenhum, né? Seria hoje você querer demonstrar exteriormente que é um cristão, mas sem ter uma vida transformada, sem ter frutos de uma nova criatura. Então aqui nós vemos na palavra de Deus que Abraão também foi justificado pela graça de Deus, né? Pelo favor imerecido, que Deus fez a promessa a ele, porque Deus quis fazer essa promessa a ele. Um favor imerecido. Abraão não se esforçou, não trabalhou, não fez nada para que Deus fizesse essa promessa a ele. Ele recebeu porque apenas creu. Da mesma forma, nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, para que ninguém se glorie, né? Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, Abraão foi justificado pela graça. E sem a graça de Deus, nós não vamos a lugar nenhum, né? Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor e a sua misericórdia, que dura para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele foi justificado pela graça e não pela lei. A lei é importante para nos mostrar que a gente precisa se converter, que a gente precisa ser alcançado por Deus. Ela vai mostrar os nossos erros, mas ela é impotente para salvar. Somente a graça do Senhor Jesus, somente o poder de Deus regenerador, né, que transforma o homem, somente através da fé é que nós podemos ser salvos, né, pela graça, somente. E essa graça, ela provém de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, é importante a gente lembrar que eles se esconderam de Deus. Deus poderia muito bem ter abandonado ali o homem, sua mulher e a humanidade, mas o Senhor foi lá e procurou restituir, né, a amizade, reconciliar consigo Adão e Eva. Foi Deus quem fez isso, né? Aqui nós encerramos o segundo vídeo de justificação pela fé, em nome de Jesus. Amém.